iniciando aqui, iniciando o nosso primeiro capítulo, eu queria começar aproveitando a deixa do Feynman na introdução desse capítulo 1, onde ele começa discutindo um pouquinho sobre o que é ciência. Então, nessa aula de agora, eu queria discutir com vocês o que é ciência, talvez a gente poder discutir o que é a física. Isso, valeu, obrigado. Talvez discutir com vocês o que é a física e discutir um pouquinho sobre como que a gente obtém as equações na física. Então, a primeira coisa que o Feynman discute lá é a dificuldade que a gente tem para aprender a física e qual que seria, como que seria uma ideia para, nesse livro, nas palestras dele, abordar as questões físicas de uma forma um pouco mais simples, né? É um desafio, para ele foi um desafio e é um desafio para qualquer pessoa. A física tem muitas questões prontas, mas mesmo os conceitos e mesmo as teorias prontas, elas podem ser refutadas a qualquer momento, né? Na própria teoria de Newton, por exemplo, da mecânica convencional, ela persistiu durante muito tempo, mas a relatividade veio para questionar se a teoria de Newton é completamente verdade. E tem os motivos que levou ao questionamento disso, e isso veio com o surgimento do eletromagnetismo, e tinham algumas questões estranhas nas equações do eletromagnetismo, sobre como que se processava a propagação da luz no espaço, tipo, do Sol até a Terra. Tinha aquela discussão entre o Newton, na época, né, do século XVII, lá entre o Newton e o... Gente, eu esqueci o nome do cara agora, não é possível, eu não posso esquecer o nome dele. Mas eu esqueci, não importa, depois a gente lembra. Sobre se a luz era onda ou partícula. O Newton defendia muito a questão de que ela era uma partícula. E o outro físico lá, que eu esqueci o nome, o filósofo natural da época, na verdade não tinha muitas essas classificações entre físico, biólogo, era todo mundo filósofo. Eles discutiam de tudo. Quem era cientista, nem sei se o termo cientista, quando é que ele foi cunhado e passou a ser utilizado. Mas, de certa forma, a gente sabe que na prática eles faziam um papel de cientista. Então, quem era cientista era meio que considerado filósofo e pensava, discutia e dissertava a respeito de qualquer conteúdo da natureza. Matemática, sobre a vida, sobre as ciências naturais de uma forma em geral. Então, Newton defendia a questão de partículas e esse outro filósofo defendia que a luz fosse onda. Mas, engraçado que lendo os trabalhos do Newton, ele assumia a possibilidade de, mesmo que a luz fosse partícula, que ela tivesse alguma característica de onda. Depois que eu li sobre isso, achei muito curioso, porque será que o Newton tinha já tinha uma mente aberta para pensar na possibilidade de que poderia ser meio que partícula e onda ao mesmo tempo? Algo que só com Einstein e com o Planck que essa ideia surgiu e que é uma ideia na verdade estranha até hoje. Será que o Newton já tinha já pensava na possibilidade dessa estranheza de algo ser onda e partícula ao mesmo tempo? Porque ele associava um possível comprimento de onda a algo que ele considerava partícula, que seria a luz. Mas acabaram que as demonstrações de interferência, dos experimentos a respeito de interferência, comprovaram que a luz se comporta como onda. Então, beleza, ninguém tinha dúvida de que a luz era uma onda. E então a questão era, se a luz é uma onda, o que se entendia como onda é que a onda se propaga em algum meio. A onda nada mais era do que uma perturbação do meio. A onda não é algo físico no sentido de que tem matéria, né? Ele é algo concreto que se desloca, como se eu jogasse essa caneta aqui e essa caneta estivesse se deslocando.
A gente enxerga essa caneta aqui como tendo uma massa, sendo um objeto mesmo, uma partícula, e ela se desloca. A onda você tem um meio material parado e é uma perturbação desse meio, a perturbação que se desloca. Então, a onda é o deslocamento da perturbação, e não de um objeto concreto com massa. Então, qual é o meio que existe do Sol até a Terra que esse meio estaria sendo perturbado para que essa perturbação esteja chegando até a Terra e essa perturbação seja a luz? Então, a luz é a perturbação de algum meio. Eles pensavam na ideia do éter, né? Deve ser o éter seria alguma substância que não tem nenhuma viscosidade e não apresenta nenhuma resistência, porque eles sabiam, por exemplo, que desde que a gente tem noção e desde que o ser humano está mapeando os céus, as órbitas dos astros e das estrelas continuam as mesmas. Então, se a gente imaginasse que esse éter é um fluido onde os planetas e estrelas estão orbitando, boiando dentro desse fluido, como qualquer fluido que a gente conhece, ele tem que estar imprimindo uma resistência ao movimento, e os planetas deveriam estar diminuindo sua velocidade, mudando a sua órbita, porque eles estariam tendo que vencer a resistência imposta por esse fluido, no qual os planetas estariam mergulhados, que é o éter. Então, tipo, a gente não vê os planetas perdendo velocidade, por exemplo. As órbitas estão aí até hoje da mesma forma. Então, o que é o éter? O éter é um fluido que todos os astros do espaço estão imersos nele, mas é um fluido, então, que não tem viscosidade, não apresenta nenhuma resistência. Isso é muito estranho. Mas aí eles vão, na época, os cientistas iam propondo características para esse fluido baseado no que a gente observava. A gente poderia pensar assim, não existe, só que se não existe, o que explica a luz viajar do Sol até aqui, se ele é uma onda, e a gente entende onda como a propagação de algo que existe, a propagação dentro de algo que precisa existir, de um meio. Então é um meio que existe, mas que não tem essas características de imprimir uma resistência ao movimento dentro dele. Estranho isso, né? Então tinha essa ideia do éter. O éter, então, seria o nosso referencial absoluto, já que o éter não interage com a matéria, o éter não estaria se deslocando a matéria, os astros, quando eles estão se movimentando, ele não está empurrando o éter e fazendo o éter se deslocar, porque senão estaria apresentando, transferindo o movimento para o éter, e aí estaria retirando o movimento dos planetas, e os planetas deveriam estar perdendo velocidade. Diga, Frederico. Essa ideia é interessante, porque quando você pensa em matéria escura e energia escura, e a fraca interação da matéria escura com a própria matéria no universo, você começa a perceber que ele já tinha uma visão de que podia existir uma coisa parecida. Só que levou 300 anos para depois alguém chegar à conclusão de que aquela ideia não era malucada do jeito que o povo falava, não. Na verdade, tinha um sentido. E agora que está começando a se entender o que é essa encrenca. Bom, não que o... Mas é engraçado, eu nunca tinha pensado nisso. Não que os cientistas hoje... É uma matéria escura, tá? Não Sim, dizendo... pois é. Que o princípio, a ideia, aquela pulga atrás da orelha, era isso aí. Pois é, não, interessante. Agora que você falou, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca nenhum cientista sugeriu que o que era chamado de éter antes é a matéria escura hoje. Porque não é. O que era o éter antes era aquele meio que permitiria a propagação da luz. A matéria escura não é o que permite a propagação da luz, né? A matéria escura tem outras características. A luz se propaga no vácuo com ou sem matéria escura. Então, a matéria escura é outra coisa. Mas, realmente, por mais que estranho, por mais que seja estranho a ideia de que existiu o éter no espaço, e esse éter ser algo que não interage com a gente, o planeta se movimenta dentro do éter, e ele não exerce nenhuma influência no planeta, o planeta se movimenta como se não existisse nada. Matéria escura é isso. Hoje continua existindo essa ideia estranha, né? Professor... A gente não discute isso, de que, poxa, é muito estranho falar que existe matéria escura, na verdade, mais de 80% do universo é matéria escura, e não interage com a matéria que a gente conhece, que é a matéria convencional,
os planetas estão viajando, se encontrando com matéria escura no universo, mas não interage com ela, então a matéria escura não exerce resistência. Igual o éter não existia na convenção de quem acreditava no éter antes. Professor, deixa eu te perguntar, que eu ainda estou meio perdido aqui na sua explicação, que eu fui sem entender. Esse éter, então, em que os planetas eles estão imersos sobre ele, esse éter seria tipo um elemento químico? Pois é, não sabiam o que era, só falavam assim, deve existir alguma coisa, não sabemos o que é essa coisa. Então, esse éter é alguma coisa que está submerso nos planetas que faz ele girar em torno? Ele não faz girar em torno. O éter é como se fosse, imagina uma bacia d'água, os planetas é um monte de bolinha que você mergulha naquela água. O éter é a água onde os planetas estão submersos nele. Seria uma substância que preenche todo o espaço. Entendi. Seria mais ou menos isso. Não faz ele girar, mas só faz ele ficar imerso e ele sempre não vai, ele não afunda, ele vai ficar só sobre esse éster. Esse éter, ele... É éter, né? Sim, é um éter. Esse éter, chegamos à conclusão de que não existe, sabe? Porque é aquela ideia de que o éter, por mais que eles assumissem a existência dele, porque eles não conseguiam pensar na existência de uma onda sem existir um meio para aquela onda viajar. Tipo, o que é uma onda que se propaga no nada? Eles só entendiam onda se propagando num meio material, tipo, som. Você só me ouve aí porque o alto-falante do seu computador está vibrando, o alto-falante que está vibrando empurra as moléculas de ar, que vai, consequentemente, empurrando as próximas moléculas de ar até chegar no seu ouvido. Então, precisa de um meio para essa perturbação ir se propagando até chegar no seu ouvido. Esse meio é o ar. Se retirar todo o ar da sala onde você está, você não escuta mais, porque não tem um meio para a onda se propagar. Porque necessariamente precisa para se propagar, porque senão vai fica parecendo ficar no vácuo, não, né? Exato, é o vácuo. O vácuo. Eles não imaginam, vácuo seria ausência de matéria, seria ausência de qualquer meio. O que é uma onda se propagando no nada? Porque a ideia de onda, somente naquele século XIX, era que a onda você precisa de um meio, para que o meio se movimentando se propague essa movimentação. A onda é a movimentação do meio sendo propagada. E é o que a Paloma falou, por isso que no vácuo não tem som. Se no vácuo não tem som, e chegaram à conclusão de que a luz é onda, como que a luz se propaga no espaço? Eles achavam que precisava de um meio também, porque sempre imaginavam, onda precisa de um meio para se propagar. Se a luz é onda, tem que ter um meio. Aí eles chamaram de éter, o meio no qual... o meio do espaço. É como se o espaço não existisse vácuo. Tivesse alguma coisa lá que vamos chamar de éter. A gente não sabe que substância é essa, as características dela. Mas a gente sabe que ela não exerce resistência ao movimento dos planetas. Não é igual ao ar da nossa atmosfera. Porque o ar da nossa atmosfera, se você pegar uma bolinha e arremessar, ela vai parando, perdendo o movimento, porque o ar vai freando ela. O éter não freia os planetas. Viaja sempre na mesma órbita, sempre da mesma forma, desde que a gente está monitorando os planetas, está sempre do mesmo jeito. Então, o éter não está freando os planetas. Então, o éter é algo meio que intangível. Eu estou falando, não que é, na verdade, eu estou falando o éter é algo que meio que intangível, como se o éter existisse, né? Mas eu estou falando a ideia que os físicos estavam tentando construir do éter no século XIX. O éter precisaria existir para explicar por que a luz viaja do Sol até a Terra e por que o éter não freia os planetas. Então ele deve ser intangível. Ele não imprime resistência. Poxa, é muito estranho. A gente não conhece nenhum tipo de substância que seja assim, intocável e ao mesmo tempo exista. Ele não imprime nenhum tipo de resistência. Deve ser muito estranho. Aí tentaram fazer umas medidas de referencial. Eles pensaram, o éter deve ser o nosso referencial absoluto, porque o éter deve ser a substância estática do universo.
Os planetas se movimentam enquanto o éter está parado. Enquanto os planetas se movimentam, os planetas não estão empurrando o éter. Se os planetas se movimentando deslocasse éter, os planetas estariam empurrando o éter. Ao empurrar o éter, eles estariam fazendo uma força sobre o éter, consequentemente o éter faria uma força sobre o planeta e estaria freando o planeta por conta disso. Se o éter não exerce nenhuma força sobre o planeta também não faz nenhuma força sobre o éter, então praticamente não empurra o éter, é como se ele fluísse sem deslocar éter. O planeta passa e o éter fica inalterado, não é deslocado. Então o éter é algo estático, sem interação, o que o Frederico falou. O éter seria a substância estática do planeta e a gente poderia assumir ele como nosso referencial absoluto. Não, ele não fica duro, porque duro dá uma impressão de algo rígido e os planetas não poderiam se movimentar dentro dele. Ele fica estático. Ele não interage com os planetas passam e ele não se movimenta. Não é por dureza, é como se ele não existisse mesmo. Igual o Frederico está falando. Ele seria muito etéreo. O que a gente chama de etéreo mesmo vem do éter. Quanto mais sensível e menos interagente a substância é, a gente fala que ela é etérea. Quase que espiritual, sabe? Quando a gente está falando de coisas espirituais, a gente fala que ela é etéreo, porque teria as características do éter. Não interage com a matéria. Então, o éter seria o nosso referencial absoluto. Seu referencial absoluto, bolaram alguns experimentos para detectar se alguns fenômenos físicos se comportam de forma diferente no referencial do éter. E de forma diferente no referencial da Terra, por exemplo. Deixa eu ver o que você falou. Eles estavam pensando em algo que só existia para permitir a passagem da luz, exatamente. Mas que não alterava nada no ambiente espacial, exatamente. É isso aí. Existiria só para a passagem da luz, mas não interagiria com mais nada. Isso seria estranho, mas era a explicação que eles estavam tentando dar. Com os experimentos de referencial, descobriram que não existe um referencial absoluto, então chegaram à conclusão de que algo como o éter não poderia ser detectado, então faz mais sentido falar que ele não existe e que campo elétrico e campo magnético pode existir no vácuo. Então, simplesmente chegaram à conclusão de que não. Então, campo elétrico e campo magnético é alguma propriedade física que não precisa de um meio material para existir. O campo elétrico pode existir no vácuo. Então, a onda eletromagnética é um impulso que se propaga mesmo no vácuo, não precisa de um meio. Chegaram a essa conclusão. Porque o éter, do jeito que toda aquela bagunça, todas aquelas características que estavam tentando dar para ele, estava ficando algo muito abstrato e impossível de detectar, da forma como eles estavam tentando descrever. Estamos tentando descrever algo aqui que parece que não vai ser impossível a gente enxergar isso algum dia. Se a gente fala que algo existe, mas você nunca tem como provar, nunca vai detectar ele, então é porque ele não existe. Meio que essa é uma característica da ciência. Se você fala acredita em algo, mas aquilo não é passível de ser provado, cientificamente ele não existe. Ele fica só no âmbito da crença mesmo, é o que separa a crença da ciência. Então, cientificamente falando, o éter chegou na conclusão de que ele não existe, que ele não pode ser detectado. Mas beleza. Agora eu quero lembrar por que eu estava falando isso. O que eu ia falar sobre aonde eu ia chegar com essa questão do éter? Não era necessariamente até o momento tecnológico. É porque você está rememorando aquele momento onde ele está percebendo uma mas lembrei. É essa lógica que você estava seguindo. Lembrei. É porque eu falei assim, vamos discutir um pouco o que é ciência. O Feynman começa no início do capítulo discutindo como que seria a melhor forma de apresentar a física, por exemplo. Não qualquer ciência, mas a física. A física já avançou bastante, mas mesmo o que existe hoje é questionável
Por exemplo, as equações de Newton, que ficaram aí 300 anos praticamente sem serem questionadas e funcionando muito bem em praticamente em todos os problemas durante esses 300 anos, mas elas não estavam funcionando, os postulados do Newton não estavam valendo para referenciais quando a gente estava vendo problemas eletromagnéticos. As equações do eletromagnetismo não estavam sendo satisfeitas para qualquer referencial. Dependendo do referencial, você via os fenômenos eletromagnéticos mudando, entre aspas. É como se num referencial você tinha uma explicação para o fenômeno eletromagnético, quando você mudava de referencial, não era a mesma explicação, você tinha que mudar a explicação para o fenômeno. Isso vai ficar mais claro quando vocês forem ver magnetismo comigo. Mas, então, Einstein precisou postular, por exemplo, para sanar essa questão dos problemas das equações eletromagnéticas não serem invariantes com a mudança de referencial, precisou postular que a velocidade da luz é constante para qualquer referencial. Isso é algo que era, tipo, um absurdo do ponto de vista dos postulados de movimento do Newton. A forma como Newton postulou o espaço e o tempo e a maneira como as coisas se movimentam no espaço e o tempo. Então, Einstein precisou modificar as ideias de Newton a respeito do movimento, a respeito de como o espaço é visto, a respeito de como o tempo é visto. Então, a gente altera a todo tempo a nossa visão de mundo, mesmo aqueles conceitos que já estão bem intrincados na nossa mente, a gente ainda permite os questionamentos, né? É necessário que a gente permite que tudo se questione. Mas, de qualquer forma, a gente já tem uma bagagem de conhecimento muito ampla dentro da física e dentro de qualquer ciência, e a gente tem que ir devagarzinho. A gente começa pelos problemas mais simples e vai complicando aos poucos, para que a gente vá entendendo gradativamente essa complexidade. De certa forma, o que é a ciência, então? Qual que é o processo da ciência? Qual que é o objetivo da ciência? E é esse primeiro ponto que eu quero discutir com vocês. Então, vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar aí fazendo algumas anotações. E aí eu discuti um pouco sobre o éter, porque o éter, na verdade, foi a motivação para o surgimento da relatividade. Precisavam considerar a existência do éter para explicar a propagação da luz no espaço. Fizeram um experimento para tentar identificar o éter. Aquele experimento não mostrou a existência do éter e não mostrou que existe um referencial absoluto. Essa questão da não existência de um referencial absoluto levou o Einstein a postular, então, que a velocidade da luz é constante em qualquer referencial e a afirmar que não existe um referencial absoluto, qualquer fenômeno, ele depende do sistema de referencial que você está observando. Não existe um referencial absoluto, sempre depende do referencial que você está observando, todo fenômeno é relativo ao referencial. Por isso que veio a questão da relatividade, embora o próprio Einstein depois ele achou que esse nome não era muito adequado para a teoria dele, teoria da relatividade, porque não é o ponto mais forte da teoria. Mas tem a ver com a não existência de um referencial absoluto. Todos os fenômenos serem relativos ao referencial adotado. E é nosso principal exemplo de um questionamento de uma teoria que era bem sólida, que era a teoria da mecânica de Newton, a relatividade de Einstein. Então ele vem questionar algo que na época era inquestionável. Em 1900, Newton era um deus lá e todo mundo acreditava que a mecânica de Newton provavelmente nunca seria invalidada em nenhum aspecto. Não que ela está inválida hoje, ela é válida na maioria dos nossos problemas do nosso cotidiano. Ela é inválida em algumas condições especiais. Ela não é válida em altas velocidades e não é válida
quando a gente está numa região de campo gravitacional muito alto. E aí vem uma discussão do Feynman aqui, que essa é a parte interessante da ciência, que mesmo que seja uma correção muito pequena, tipo, no nosso dia a dia, raramente a gente vai precisar fazer uma correção relativística, usar a relatividade para corrigir os problemas mecânicos, a física que usa a mecânica. A mecânica do nosso dia a dia é quase toda a mecânica de Newton. Raramente a gente vê problemas de alta velocidade é altíssima velocidade mesmo, tem que estar, tipo, mais de 10% da velocidade da luz, para você precisar levar em conta a relatividade de Newton. Relatividade de Newton, não. Precisar levar em consideração fenômenos relativísticos, teoria da relatividade. Então, mais de 10% da velocidade da luz. Ou você precisa estar numa região de alta campo gravitacional, que não é o caso da Terra, e dificilmente o homem vai para alguma região de campo gravitacional alto, para a gente precisar viver num mundo onde a gente vai precisar usar as equações de Einstein no nosso dia a dia. Então, no nosso dia a dia, é as equações de Newton o tempo todo. Mas, filosoficamente, a gente sabe que a natureza não funciona rigorosamente segundo a mecânica de Newton. Por mais que a mecânica de Newton ela é o que domine 99,9% do nosso dia a dia. E a gente consegue viver sem a relatividade, porque a relatividade seria uma correção em poucas aplicações práticas nossas, de tecnológicas, raramente a gente precisa da teoria da relatividade. Mesmo assim, filosoficamente, a gente sabe que a teoria de Newton está errada, porque a teoria da relatividade mostra que o tempo não é fixo, igual na teoria de Newton, o tempo muda com a velocidade, o tempo muda com o campo gravitacional. Se a gente está andando na rua, estou aqui, deixa eu me colocar aqui para vocês. Deixa eu parar a apresentação para que eu volte a ser visto por vocês. Então, se a gente está andando na rua, numa velocidade muito pequenininha, estou andando lá 2 km por hora, é pouco 2 km por hora para alguém caminhando? Não sei. Talvez seja. 5 km por hora, é razoável. Beleza. Vocês estão me vendo, né? Então, você está caminhando na rua a 5 km por hora e uma pessoa cruza por você caminhando na direção oposta também a 5 km por hora. Tá, a pessoa caminha rápido, mas pode ser 3. Não? Tá, um está a 3, o outro está a 2. 3 km por hora, 2 km por hora. Quer dizer que você está se afastando da pessoa a 5 km por hora, porque você está a 3 e a pessoa está no sentido oposto para você a 2. Vocês se afastam a 5 km por hora um do outro. O tempo para você passa de forma igual para outra pessoa? Sim e não. Sim, no sentido de que a gente não vai conseguir perceber nenhuma diferença na forma como o tempo passa para as duas pessoas. Para você que está caminhando a 3 km por hora num sentido, e para outra que está caminhando a 2 km por hora no outro sentido. Sabe, a gente não percebe essa diferença, é impossível de medir essa diferença de tão pequeno que a diferença na forma como o tempo passa um para o outro é. Então, na prática, o tempo passa de maneira idêntica. Você está caminhando e o outro está caminhando, o relógio dos dois é idêntico, passa da mesma forma. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que existe uma pequena diferença na forma como o tempo para os dois passa. Quando você está caminhando na rua e uma pessoa passa de carro por você, o tempo na pessoa do carro passa de forma diferente, mesmo que seja muito pequena essa maneira como a forma passa. É imperceptível, mas a forma em que o tempo passa para as pessoas, quando as pessoas estão em movimento, passa diferente. Se movimentar uma em relação à outra, as pessoas, faz com que o tempo entre elas passe de maneira diferente.
Como que a gente faz para perceber que esse tempo passa de forma diferente? Você precisa fazer com que a diferença na forma como o tempo passa se torne perceptível. A diferença de tempo tem que começar a ser grande. Então, quando você está caminhando no sentido e a pessoa está caminhando no outro e vocês estão se afastando, vocês têm que começar a andar mais rápido um em relação ao outro. Vocês têm que começar a se afastar de forma mais rápida para que a diferença em que o tempo de um e o tempo do outro seja maior, seja perceptível. Então, vocês têm que começar a andar mais rápido, se afastar mais rápido um do outro. Se um entrar num jato supersônico e o outro entrar num jato supersônico e der a volta na Terra, um num sentido e o outro no sentido oposto, sabe, tipo em Mach 5, aí um relógio atômico consegue detectar a forma com que o tempo num jato e o tempo no outro jato passa de forma diferente. O tempo para a pessoa que está de carro é maior? Porque, por exemplo, eu imaginei assim, né? O senhor passa de carro e eu tô a pé. Aí você vai passar por mim, mas o tempo vai ser mais rápido. Vamos pensar em termos de o tempo ser mais rápido ou mais lento mesmo. Para quem está no carro, o tempo é mais lento. Para quem está no carro, o tempo é mais lento. Quem tá a pé é mais rápido. Para quem está a pé, o tempo é mais rápido. Por quê? Eu pensava era o contrário. Pois é, não é. Porque o tempo, ele se dilata. Quanto mais rápido você se movimenta, mais o tempo se dilata. O tempo se dilatar significa que, para você que está numa velocidade alta, o tempo vai passar mais lentamente. É quase como se fosse o seguinte: o mundo dos objetos que se movimentam à velocidade da luz, ele é muito estranho. Ele é muito estranho. A massa não é a mesma. Outra coisa que muda é a massa, não só o tempo. A pessoa que está se movimentando e a pessoa que está parada, elas têm massas diferentes. Como assim tem massas diferentes? Eu sou mais gordinho do que o fulano, então realmente a gente tem massa diferente. Eu peso 80 quilos, o fulano pesa 60 quilos. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Pegue duas pessoas que têm exatamente a mesma massa, 60 quilos. Elas estão paradas, elas têm 60 quilos. Se você pegar uma dessas pessoas que tem 60 quilos e botar ela para andar, a massa dela começa a aumentar porque ela agora está com uma certa velocidade. E a pessoa que está parada continua com 60 quilos. A que entrou em movimento, a massa aumenta um pouco. Quanto mais rápido a pessoa for, maior a massa dela. Quando ela começar a ir tão rápido que a velocidade dela começa a se aproximar da velocidade da luz, a massa dela tende a infinito. A massa dela aumenta quanto mais próximo da velocidade da luz ela estiver. E a massa dela aumenta infinitamente à medida que ela vai se aproximando da velocidade da luz. E a pessoa que está parada fica estável. Fica com a massa paradinha. Professor, então, no caso de uma pessoa pesa 100 quilos, tem 100 quilos de massa corpórea, ela começa a aumentar essa velocidade, a massa dela vai só aumentar. Isso não quer dizer que ele está engordando, ele não muda a forma dele. Porque massa não significa quantidade de matéria. A definição de massa não é quantidade de matéria. Isso é um dos motivos que tudo que tem matéria não consegue atingir a velocidade da luz, né? Exato. Professor, então, no caso, tem uma pessoa parada. Tem uma pessoa vai lá. Tem uma pessoa passando, aí passa um avião. Então, o tempo da pessoa que está de avião é mais lento do que a pessoa que está caminhando. Isso aí. O tempo dilatou e o tempo tende a diminuir. O tempo dilatou e ele tende a ser mais lento. Lento. Se falar diminuir, não, tende a ser mais lento. Parece que ficou oposto ao dilatou. Dilatou, mas diminuiu. Não, o tempo dilatou e ele tende a ser lento. Sim. Mais lento. Agora eu entendi. E é isso aí, Paloma, é a ideia do interestelar mesmo. Mas no caso do interestelar, ele não viaja no tempo
porque ele aumentou a velocidade dele. Ele viaja no tempo porque ele foi para o buraco negro, que é onde tem um campo gravitacional muito alto. Então, o tempo também passa de forma diferente numa região de alto campo gravitacional. E o Paulo, é isso mesmo, Paulo. Por isso que os objetos com massa não conseguem atingir a velocidade da luz, porque para você aumentar a velocidade dele, você tem que empurrar ele. Você tem que aplicar uma força e aí ele vai ser acelerado. Então você acelera o objeto aplicando uma força. E aí, se você está aplicando aquela força, ele vai ganhando velocidade, ganhando velocidade, ganhando velocidade. Só que quando a velocidade dele vai ficando muito alta, a massa dele vai aumentando. Consequentemente, a massa dele aumentando, aquela força que você está aplicando faz com que a aceleração dele vai ficando cada vez menor. Porque é força igual a massa vezes a aceleração, né? Sim, é isso aí. Outra coisa também que vocês estavam discutindo sobre a velocidade, né, do tempo passar mais devagar ou mais rápido, dependendo se você está mais rápido ou mais devagar em questão de velocidade. É lembrar também do paradoxo de Gêmeos, né? Sim. Decorem o paradoxo de Gêmeos, porque... Gente, você tá reformando a casa? Eu esqueci seu nome, eu vou lembrar só do Simon. Santiago. Não, mas Santiago também é sobrenome? Santiago nunca ouvi como nome. Professor, meu nome é o nome mais doido. Santiago Simon Sparrenberger lá, é enorme. Minha mãe estava inspirada. Sparrenberger? Gente, isso Só que eu não assino. Eu não coloco. Mas isso não é Santiago sobrenome, Simon. não? Hã? Isso não é sobrenome, não? Não, é tudo nome. Sobrenome é Cândido de Souza. Cara, é tudo nome. Tudo Tava nome. inspirado. Deus me livre. Então eu te chamo de quê? Simon? Só vou te chamar de Simon, porque é só o que eu lembro quando Todo mundo chama de Simon, pode chamar. Eu não importo, não. Todo mundo me conhece por Simon. Não, beleza. Um nome composto triplo, também nunca tinha visto. Pois é, quando você terminar de falar, desliga o seu microfone, porque eu tenho a impressão que você está mexendo, por exemplo, com um pacotinho de salgadinho. E esse pacotinho de salgadinho está parecendo que você está derrubando a sua casa. Mas nem sei se é esse pacotinho de salgadinho que você está mexendo. Não, é água. É água? É. Não sei o que é. Boa tarde, Regina. Tudo jóia? Então, o paradoxo dos gêmeos é aquela ideia de que se um dos irmãos fica na Terra, o outro entra numa espaçonave e viaja pelo espaço. Mas essa espaçonave viaja numa alta velocidade, próxima da luz. Quando eles voltam, quem ficou na Terra está velho. E o irmão da espaçonave envelheceu quase nada. Tipo, vamos dizer que está com praticamente a mesma idade e o que ficou na Terra envelheceu. Então, se lembrar disso, que quem ficou na Terra é quem envelheceu, quem anda em alta velocidade é quem o tempo passa devagar para ele. Então, são duas características para os objetos que estão próximos da velocidade da luz. Eles têm uma massa, tende a ter uma massa infinita. Engraçado que o fóton não, né? O fóton é um objeto que está exatamente na velocidade da luz, mas ele praticamente não tem massa. O fóton é um ser muito estranho. Muito estranho. Se nós fôssemos um fóton, e essa é a parte estranha, não existe tempo para o fóton. Quando você vai aumentando a sua velocidade, o tempo vai passando mais devagar para você, não é? Se você vai se aproximando da velocidade da luz, o tempo vai andando cada vez mais devagar. Quanto mais próximo da velocidade da luz, mais devagar o tempo anda. O que acontece se a pessoa conseguir chegar na velocidade da luz? O que acontece o quê, professor? O que acontece se uma pessoa que está aumentando a sua velocidade e vai ficando cada vez mais rápida, consequentemente o tempo para ela vai andando cada vez mais devagar? O que acontece com o tempo para ela se ela alcançar a velocidade da luz? O Einstein, não lembro direito, mas parece que o tempo para, né? O tempo para. O tempo vai andando cada vez mais devagar
O tempo vai andando cada vez mais devagar, quanto mais perto da velocidade da luz está. Se você chegar na velocidade da luz, o tempo para. O tempo não anda mais. Então, praticamente para a luz não existe tempo, que ela está na velocidade da luz, né? O tempo não passa para a luz, para os fótons. O fóton não existe tempo para ele. Para qualquer objeto que você tenda a acelerar e fazer ela andar cada vez mais perto da velocidade da luz, a massa iria aumentar cada vez mais. Se a gente conseguisse fazer ele andar na velocidade da luz, a massa do objeto iria para infinito. O tempo iria Por isso que o parar e a espaço massa iria para distorce, né? infinito. Sim. O espaço iria distorcer para caramba para o tempo praticamente parar, né? O espaço iria fazer o quê? O espaço iria reduzir completamente? Velocidade igual a espaço sobre o tempo. Não, o espaço não iria reduzir completamente. O tempo que iria tender a zero. Mas se o Meio tempo que dá iria uma tender a distorção, zero... dá uma determinação matemática. Sim, mas se o tempo tende a zero, a velocidade é constante. A velocidade não vai para infinito. Então, o espaço ele tem que tender a zero também, para ficar zero sobre zero e dar uma constante. Ou entortar. Ou entortar. Bom, aí a gente tem que ver a correção do Lorentz lá, como que fica, né, na Mas velocidade. às vezes esse negócio do espaço tender a zero seria logo porque que ele tende a distorcer, né? Porque ele ia tentar entrar no ponto de singularidade, Sim, como no buraco sim, negro, por exemplo. exatamente. Enfim, relatividade é muita viagem na maionese, cara, é muita doidura. Mas é um exemplo fantástico de como que filosoficamente a gente enxerga o universo. A gente não observa nada, praticamente nada da relatividade no nosso dia a dia. A gente não percebe nenhum efeito relativístico no nosso mundo. O neutrino ejetado tem que velocidade? Eu acho que é a velocidade da luz, viu? Do neutrino. Não, eu acho que já não tenho certeza, porque eu lembro de ter lido esse semestre um trabalho que tinha confirmado se o neutrino não tinha massa. Parece que o neutrino não tem massa, realmente, mas eu não lembro se o que eu li foi confirmando que o neutrino não tem massa ou confirmando que ele tem uma massa. Agora eu não lembro o que eu li. Se ele tem uma massa, a velocidade dele com certeza não é da velocidade da luz. Mas acredito que ele não tem massa e a velocidade da luz. Mas eu vou tentar achar esse trabalho de novo e reconfirmar isso. A gente não percebe nada da relatividade no nosso dia a dia, mas a gente agora sabe como o universo se funciona. É uma questão mais filosófica de saber como que são as leis que regem o universo. Na Terra a gente não precisa disso, mas a gente sabe o que existe na natureza. Então, é uma visão de mundo que a gente passa a ter. E, de certa forma, isso, a ciência, ela anda junto com a filosofia, não tem como a gente não filosofar. A filosofia permite a gente divagar bastante e criar muitas doiduras, sabe, de propostas a respeito de como que talvez a realidade funciona. A diferença da ciência e da filosofia seria o que, puramente? Então eu quero discutir com vocês, ainda nessa aula, o que é ciência? Então, me falem aí, o que vocês enxergam como ciência? O que vocês visualizam que é a ciência na linguagem de vocês? Elaborem um conceito de vocês aí. Conhecimento atento e aprofundado de algo. Vou falar, já que todo mundo tá com vergonha. Sim, sim e não. Vai lá, Para fala mim, aí.
Para mim, ciência é uma filosofia crítica, né? Onde o meu objetivo é observar o universo observável. Só que dos tempos para cá a gente também está indo para o mundo quântico, né? Que não seria tão observável assim. Mas para mim é uma filosofia crítica natural. Filosofia crítica. Bom, acho que toda filosofia é crítica, né, não? Só para, assim, uma observação minha. Sim, crítica, mas eu falo o objetivo da crítica. Sim, do porquê das coisas, né? Acho que o que você está querendo dizer com essa palavra crítica seria o comprovação, né? Ou não? Você filosofa e aí você meio que tem que questionar e provar aquilo que você está propondo. Sim, tipo assim, por que tal coisa faz tal coisa? Isso. Aí minha crítica seria, por que isso acontece, né? Como que eu comprovo do porquê da minha teoria do porquê isso acontece? Não, se for só responder o porquê isso acontece, continua sendo âmbito puramente da filosofia. Porque a filosofia faz isso, ela responde porquês. Mas para mim o porquê seria com comprovação, né? Com experimentos observáveis. Tá. Então precisa de mais coisa aqui, né? Uhum. Comprovação. Como que a gente comprova algo? Através de pesquisa, de experimento, né? Por exemplo, se eu quero saber se algo está acontecendo, eu vou investigar, eu vou pesquisar, eu vou atrás de fontes Até mais, que vai, Juliana. Acho que ela já saiu, né? Não deu nem pra falar até mais para ela. Pode que continuar. vai ser algo que você vai embasar na sua teoria, né? Por exemplo, se eu estou falando, por exemplo, da relatividade, então eu vou atrás da teoria que eu estou falando, né? A procura de respostas, que eu não posso simplesmente falar o pronto é acabado, né? É isso e pronto. Não, você está embasado em qual teoria para mim você está falando algo sobre isso, né? Então, eu vou atrás através de teoremas, postulados, eu vou investigar, né, para me poder trazer se aquilo realmente acontece. Olha, você falou uma coisa legal aí. Embasado em teorias e postulados. Isso, de certa forma, faz parte da ciência ainda. Para mim, o principal é o método científico, né? Que Feynman me fala. Sim. E uma teoria está certa até o ponto que você prova praticamente que ela está errada. E Método científico. A própria física, às vezes, a gente não sabe se agora está certo ou está errado, né? Vai que daqui a alguns anos algum cara surge aí e comprova que a física que a gente está estudando hoje tem pontos errados. Pelo método científico, ela já não é mais válida. Para mim, ciência dá mais a ideia de experimentos mesmo. E é isso mesmo, é a ideia de experimentos mesmo. Mas eu não entendi muito bem como assim, seria um aglomerado de postulados que, quando seguidos, respondem dúvidas do mundo? Eu não entendi essa parte. Um conjunto de saberes sistematizados. Vamos colocar aqui, que isso é legal também. Um conjunto de saberes sistematizados. Me explica aí, Paloma, se você conseguir organizar as ideias. A ciência começou por meio da filosofia. Lá muito no passado, foi se aceitando algumas coisas como certas, filosoficamente, e usando elas como regras. Daí tentava-se, por meio dessas regras ou postulados, responderem outras dúvidas.
Mas seriam os mesmos postulados usados pela filosofia que são usados, que você se referiu aqui? Usados pela ciência? Não são as mesmas, né? Ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como o corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. É isso daqui. Isso aqui é do Wikipedia, não é? Como essa ideia que tinha que ter algo para a luz pudesse viajar, daí tinha que ter o éter, mas percebeu-se que não precisava disso. Sim. Nesse caso aqui, filosoficamente usando elas como regras, daí tentava-se, por meio dessas regras ou postulados, responder outras perguntas. Bom, talvez é porque o que a gente chama de epistemologia da ciência seria como que a gente define as regras para dizer que a gente chegou num ponto em que algum conhecimento científico foi provado, pode ser considerado como já estando provado, né? O que a gente pode ser, o que a gente pode assumir como prova, algo que já foi provado? Um discurso sobre a ciência de Boaventura. Ah, tá. Então, provavelmente o Wikipédia tirou desse livro aqui. Porque... Sua pergunta, professor, Ah, responderia se pode falar. a minha teoria, aquela três perguntas clássicas, né? Se ela responderia o que é, como e por quê, né? Se ela responderia essas três causas, eu acho que ela daria como provado. Eu já li alguns autores, eu li pouco sobre a parte da filosofia científica, então eu tinha que ter lido mais. Mas eu já li alguns autores discutirem que a ciência não se preocupa com o porquê. E eu não concordo muito com isso, embora eu entenda essa afirmação. Realmente não quer dizer que, se não entendeu o porquê, você não vai usar aquele conhecimento. Mas a gente conseguir explicar alguns porquês faz parte da ciência. Eu diria que a ciência não despreza nenhum tipo de conhecimento que a gente consiga construir. Se a gente consegue explicar o porquê de alguma coisa, é ótimo. Não acho que a ciência ignora qualquer porquê. Eu acho que ela só ignora quando não dá para explicar o porquê mesmo. Mas se der para a gente ir atrás de algum porquê, ela vai atrás também do mesmo jeito, porque qualquer tipo de conhecimento é uma forma de satisfazer a nossa sede de saber. E o ser humano é um ser curioso por natureza. Não importa que tipo de conhecimento, a gente quer saber de tudo. Então, falou que é conhecimento, a gente quer saber. Até os porquês. Então, diríamos que o que, como e por quê. Pois é. Mas nesse ponto aqui, talvez não. Talvez a ciência não é necessariamente o que faz as perguntas o que, como e por quê. Eu diria que isso é um aspecto filosófico. A filosofia questiona, a filosofia nos dá, vamos dizer assim, liberdade de pensamento para a gente poder viajar na maionese e devagar criar um mundo fantástico de como que a gente poderia justificar um porquê. Eu quero explicar o porquê de alguma coisa. Eu vou tentar criar uma justificativa que pareça ter lógica. A lógica, ela é um elemento da filosofia. A gente tenta se apoiar na lógica e construir uma justificativa que pareça ter lógica. Então, a primeira coisa que a gente faz é construir uma justificativa que pareça explicar
tal fenômeno que a gente observa. Eu quero saber por que uma coisa é assim, como que ela funciona, o que ela é, quais são as características dela. Então, a primeira coisa que a gente faz é dar margem à imaginação. E cria explicações baseados numa lógica, baseados numa ferramenta filosófica. O que a ciência faz é pega essa hipótese, que é uma construção filosófica, que foi a nossa construção inicial. A primeira coisa que a gente faz é construir uma hipótese, pega essa hipótese e tenta criar formas de testá-la na prática. E aí a gente tem que, a partir da hipótese, prever resultados, a gente tem que usar aquela hipótese para aquela hipótese prever resultados. A gente faz experimentos e vê se os experimentos mostram os mesmos resultados que as hipóteses previam. Isso dá força à hipótese. Quando o experimento, na prática, reproduz aquilo que a hipótese falava que ia acontecer. Então, a gente constrói um modelo imaginário, que é modelo. Modelo é aquilo que não existe. O modelo é uma construção mental da realidade. A gente constrói um modelo, e aí a gente vai para um laboratório. Laboratório seria você manipular a realidade, a natureza, para que você consiga fazer a natureza se comportar do jeito que você quer. Induzir ele a se comportar para ver se ele vai mostrar o mesmo comportamento, o mesmo resultado que na sua imaginação você previa que ele ia se comportar. Ele se comportou do mesmo jeito que você imaginou que ele iria se comportar, isso dá força ao seu modelo imaginário, ao seu modelo teórico, à sua hipótese. Aí a sua hipótese deixa de ser simplesmente um raciocínio filosófico e passa a ser um modelo científico, uma teoria científica, porque agora você tem uma comprovação experimental. Você tem um experimento reproduzindo aquilo que mentalmente você imaginou que seria. Filos, amor, gosto, desejo, parceria, sonhos, conhecimento, saber, filosofia, anseio pelo conhecimento. Sim, senhor. Então vamos juntar isso aqui tudo e toda essa nossa discussão de vocês. Filosofia crítica, ou seja, é importante porque dentro da ciência não tem como tirar a filosofia. Filosofia faz parte da ciência, mas ciência não é filosofia. A ciência se distingue da filosofia por um aspecto. A filosofia, ela está satisfeita em fazer elucubrações. Tá certa essa palavra? Faz tanto tempo que eu não uso essa palavra que agora fiquei na dúvida, mas eu acho que sim. Em fazer discussões sobre questões naturais e questões abstratas, sobre questões físicas e questões emocionais e do sentimento e tal. Acaba que não tem como levar as questões de sentimento e emocionais para o campo da ciência, então ela continua sendo o campo da filosofia, mas a parte da natureza, que a filosofia dava porquês, criava explicações de porquês, pôde sair exclusivamente da filosofia e ir para a ciência. Como? Fazendo experimentos. Mas mesmo assim a filosofia tem que estar presente, porque a filosofia é a nossa parte pensante olhando para a coisa, olhando para algum fenômeno, olhando para elementos da natureza e fazendo perquirições, questionando e tentando entender por que isso é assim. Ou o que é isso? Como que isso funciona? Do que isso é feito? Esses questionamentos e tentar criar uma lógica em cima desses questionamentos e tentar criar uma hipótese, tentar criar uma explicação inicial é um trabalho filosófico. E aí a gente pega esse material elaborado, essa hipótese inicial, e passa pela, vamos dizer assim, pela manivela do método científico, e fica girando essa manivela. Você cria a hipótese inicial, você faz as primeiras previsões que aquela sua hipótese permite, a hipótese permite prever algum comportamento.
Se esse objeto ele é desse jeito que eu propus, ele deve se comportar assim, assim, assado. Então, você faz algumas previsões. Agora, vamos tentar observar na prática. Essa é a diferença agora da ciência com a pura filosofia. Eu vou observar na prática. Vamos pegar os objetos, vamos montar um aparato experimental, vamos testar, vamos experimentar e vamos ver se a natureza se comporta do jeito que eu imaginei que ela iria se comportar, para que não fique só no âmbito da imaginação. E aí a gente observa e fala, poxa, não era desse jeito que eu imaginei, ela está se comportando de forma diferente. Mas você vai e observa que a forma como esse novo comportamento que você está percebendo, porque você fez o experimento, você criou a hipótese, imaginou algumas previsões e pensou, eu acho que vai funcionar assim. Fez o experimento e falou, poxa, não funcionou do jeito que eu imaginava. Mas você tem um dado novo. Você observou um comportamento novo, que não é o que você esperava. Mas você observou um comportamento que, poxa, eu não imaginava que esse aparato experimental fosse dar esse resultado. Mas eu vi que ele dá esse resultado, agora eu tenho esse resultado para tentar explicar. Eu vou tentar agora criar uma nova hipótese, um novo modelo, onde esse modelo tem que prever esse resultado. Eu vou fazer o trabalho inverso. Antes, eu criei uma hipótese que previa um resultado. Agora, eu vi um resultado e eu tenho que criar uma hipótese baseado naquele resultado que eu vi. Eu vou andar para trás agora. Vou criar uma nova hipótese. Aí eu vou criar uma nova hipótese baseado nesse resultado que eu vi. Essa nova hipótese, ela agora casa com aquele resultado que eu vi, mas ela permite outras previsões. Vamos criar outros experimentos com essas outras previsões. Aí eu faço esse novo experimento, faço esse novo experimento, faço esse novo experimento. Aí eu imagino, nossa, esse experimento aqui deu muito parecido. Esse experimento aqui, o resultado dele deu muito próximo do que eu previa que ia dar. Esse aqui não deu tão próximo. Esse aqui parece que eu fiz eu assumi algum comportamento que não está certo. Esse aqui também eu assumi alguma coisa que não está certo na minha hipótese. Eu tenho que voltar de novo para minha hipótese, remodelar ela, adequar ela de novo, e aí eu vou só melhorando a minha hipótese, vou fazendo experimentos, uso os resultados desses experimentos para voltar para a hipótese e melhorar ela. Crio novas previsões com a hipótese melhorada, faço experimentos, comparo com o que eu esperava da hipótese. Tá ficando bom. Tá? Agora as minhas previsões estão começando a bater com mais frequência e com mais precisão com o que eu estou observando experimentalmente. Quer dizer que parece que a minha hipótese agora está chegando próximo do que faz sentido. Parece que estou acertando. E aí você vai criando novas previsões e fazendo novos experimentos. Quanto mais experimentos você faz e quanto mais acertos, quanto mais coerência o resultado do experimento tem com as previsões anteriores que você tinha, mais força aquela hipótese vai tendo até ela se transformar em uma teoria, até ela se transformar numa lei. E aí se torna uma teoria científica, uma lei científica, deixa de ser uma mera hipótese filosófica. O bom da ciência é que, através de teorias e postulados, consegue falar o porquê tudo acontece. Mais ou menos. Tem mais porquê sem resposta do que porquê respondida. E, na verdade, a gente espera que seja sempre assim. Vai ser muito chato se os porquês acabarem. Os físicos do século XIX, eles acharam que os porquês estavam acabando. Eles achavam que a física ela já tinha englobado praticamente
as leis físicas que se conheciam até o século XIX, né, mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, já tinha abarcado quase tudo que existia. E que os novos conhecimentos não seriam novos conhecimentos revolucionários e grandes, seriam simplesmente pequenos tijolos que a gente iriam tapar alguns buracos que ficou naquela parede que já estava completa. Não teria uma nova parede que seria uma nova teoria completa e completamente nova. A gente só iria tapar alguns pequenos buracos que teriam ficado, mas que já estava tudo construído. Aí surgiu relatividade quântica, umas ideias loucas de teletransporte, que veio da quântica, né, na verdade. Então, matéria escura hoje em dia, algumas coisas loucas da cosmologia, a gente não entende direito até hoje o que são os buracos negros. Então, ainda tem muitos porquês em aberto. Esses porquês surgiram energia escura, esses porquês surgiram no século XX, mas depois da mecânica quântica, depois da relatividade, ainda não surgiu uma outra teoria revolucionária. Né? Por enquanto, a gente está tentando digerir essas novas, que, tipo, mecânica quântica é uma coisa que a gente não entendeu direito até hoje. Filosoficamente falando, ela é uma coisa que não entra na cabeça, sabe? A gente não consegue enxergar direito o que é o mundo quântico, entender o comportamento das coisas que são regidas pela física quântica. A gente só faz as contas e as contas nos dá os resultados e a gente entende os resultados, mas usar esses resultados para construir uma imagem do que está acontecendo quanticamente na nossa cabeça é bem mais complicado. Então vamos lá. O que é ciência? Tem a filosofia, que é a liberdade de questionamento que vai permitir a gente criar as hipóteses iniciais e criar os postulados, os axiomas, melhor dizendo, não é nem postulados, os postulados ainda são baseados em experimentos, mas os axiomas iniciais que vai permitir a gente criar os modelos iniciais e baseado nos resultados que esses modelos vão nos fornecer, vai falar para a gente se esses axiomas iniciais estão corretos ou não. Embasado em teorias e postulados. Isso aqui também é interessante porque também faz parte da ciência o ciclo. O ciclo também faz parte da ciência. Eu vou colocar, na verdade eu vou desenhar aqui. A gente cria hipótese, da hipótese a gente faz nossas previsões. Depois a gente faz o teste experimental. Para ver se essas nossas previsões vão ser confirmadas ou se elas vão ser refutadas, o que vai dizer que as nossas hipóteses têm erros nela. Aqui vou dizer que não lembro o que a gente poderia colocar aqui, ou eu vou direto. Não, eu vou direto. Previsões, experimento, volta para a hipótese. Então, da hipótese,
a gente faz as previsões, aqui a gente compara com os resultados experimentais, para saber se as nossas previsões vão ser corretas ou não. E aqui a gente adequa o novo conhecimento na hipótese, melhorando ela. Então, nesse sentido, por a gente usar resultados experimentais já comprovados para ir melhorando hipóteses novas, é que a ciência também tem muito forte dentro da definição dela essa característica aqui, ó. Ela se baseia em teorias e postulados que já foram comprovadas. Então, é claro que pode ser que você criou uma hipótese e você percebeu um novo resultado, elaborou um novo experimento que refuta uma teoria antiga, que já tinha sido aceita. Então, pode ser que você consiga refutar uma teoria antiga. Mas, a princípio, se você tem uma teoria antiga que já foi testada arduamente várias e várias vezes, e ela, cada vez que ela vai sendo testada, ela vai sendo comprovada, ela vai ganhando força. Não é um experimento novo que apareceu que fala que ela está errado, que você vai assumir ela como errada. A primeira hipótese que a gente vai assumir, caso um experimento novo apareça, e o resultado desse experimento novo diga que uma teoria já aceita antes esteja errada, é que provavelmente o experimento está errado. É a nossa primeira suspeita, porque uma teoria que já é antigamente aceita, ela já foi testada várias vezes. Então, um único experimento dizendo que aquela teoria está errada, você tem que suspeitar dele. Mas não quer dizer que ele é errado também. O que você precisa é olhar com mais cuidado para ele. Só que os novos resultados e as novas hipóteses, elas têm que ser comparadas com teorias e postulados antigos. Elas têm que se basear em conhecimentos antigos, sim. Porque, a princípio, os conhecimentos antigos já foram testados várias vezes e já têm força. Então, a gente usa conhecimento antigo para não precisar ficar inventando a roda sempre, para nos impulsionar, para facilitar a nossa vida, criar conhecimentos novos. Então, a ciência, além da gente criar conhecimentos novos, a gente usa o conhecimento antigo para nos auxiliar nisso. Então, a gente se baseia em teorias e postulados anteriores. Então, isso também faz parte da ciência. Então, o aspecto filosófico é muito presente na ciência. Esse aspecto aqui também é muito presente na ciência ainda. A ciência precisa com que as suas teorias e conhecimentos ela dê suporte para novos conhecimentos e ela cria também, a gente também pode dar o nome de ciência, para aquele conjunto de saberes sistematizados que já foram testados arduamente. Por exemplo, física é uma ciência, mas ela não é uma ciência, a física não é só os novos conhecimentos, como ciência que está buscando novo conhecimento. Você chama de física os conhecimentos que já foram adquiridos também. Ele é aquele conjunto de conhecimentos que já foram testados e a gente já assume eles como verdadeiros. Então, todos esses três aqui fazem parte. Todos esses três aqui estão corretos e eles se complementam. Então, o melhor aqui é essa resposta que o matemático é melzinho no limão já tinha colocado. É o sistema de se adquirir conhecimento
É o sistema de se adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como o corpo organizado de conhecimento conseguido através daquelas pesquisas. Então, ciência é a forma de se obter conhecimento usando o método científico. Essa expressão, usando o método científico, ou baseado no método científico, significa que precisa ter experimento. Por isso que o Feynman, nesse capítulo dele, até se refere que o experimento é praticamente a definição de ciência. É o experimento que bate o martelo e fala, tal conhecimento é científico, tal conhecimento foi testado e ele é um fato natural. Ele não é um aspecto filosófico questionável pela filosofia, pelas discussões de ideias. Ele só é questionável por outro fato científico. Ele só é questionável por outro fato experimental. Se um outro fato experimental mostrar que os resultados desse fato experimental contradizem o anterior. Você não pode contradizer ele só com ideias, você tem que contradizer ele com experimentos. Porque, baseado em ideias, você pode criar qualquer explicação. A imaginação, ela permite a gente criar lógicas infinitas, diversas, para explicar um mesmo fenômeno. Eu tenho um fenômeno que eu quero explicar. Eu posso explicar ela de várias formas diferentes, se eu for usar a mera imaginação. Mas a gente precisa testar experimentalmente para filtrar qual é a explicação que vai fazer sentido. Qual é a explicação que vai fazer sentido? Não. Eu posso usar infinitas explicações que fazem sentido, mas qual é a explicação real? Que se encaixa com o que de fato é na natureza. Então, fazer sentido não é uma garantia de que você está no caminho certo. Minha ideia faz sentido. Beleza, mas não é uma garantia de que está no caminho certo. Você cria toda uma hipótese que faz sentido. Quando você faz o experimento, dá tudo errado. Aquela hipótese só parecia fazer sentido. Parecia não, faz sentido, mas não, a natureza não se comporta daquele jeito. Ela não é um fato natural. Assim como outros comportamentos parecem não fazer sentido, mas a natureza é daquele jeito, mesmo não fazendo sentido. A gente faz alguns experimentos, principalmente toda a mecânica quântica, não faz sentido nenhum. Os experimentos mostravam pra gente um comportamento que os físicos ficavam assim, tem alguma coisa errada. Isso é muito estranho. E tentavam criar um conceito que explicasse aquilo, e mesmo assim, foram criando os conceitos, os postulados da mecânica quântica, e tiveram que aceitar a lógica da quântica, e tiveram que se acostumar com essa nova realidade que era a lógica da mecânica quântica, que vocês vão se deparar com ela ainda, não precisa ter pressa. Eu gostaria de ter tempo, conseguir falar para vocês nessa disciplina, mas não sei se eu vou conseguir. Não sei se a gente vai ter tempo para isso. Mas a ideia é, quântica não tem lógica, não é que não tem lógica, ela não satisfaz nenhum senso lógico que a gente tenha. Ela tem a sua lógica. Hoje em dia, a gente sabe que existe uma lógica vinda da mecânica quântica, e como físicos, quando a gente quer explicar alguma coisa, a gente pode comparar com a lógica da quântica. Só que essa lógica da quântica continua ferindo o nosso senso comum. Então, fazer sentido também não é garantia de que está correto. Então, encerramos, né? A nossa aula vai até 2h30 mesmo, né? Então, por hoje é só. Ficamos o senhor já viu esse livro aqui, professor? Ó, isso que eu estava falando para o senhor, ó. Pode ir lá, Frederico. Qual? Peraí, deixa eu só tirar a apresentação aqui, parar a apresentação, que eu não estou te vendo. Deu pra... Pronto. Um discurso sobre as ciências. Não vi ainda não. Nossa, ele é muito bacana, professor. É mais ou menos essa visão do Feynman. Feynman.
Ele Isso. fala um pouco sobre esse conhecimento da ciência, até na ciência moderna, teoria moderna. É muito legal. Ah, não, eu vou consegui-lo, então eu vou dar um jeito de ler. Como é que é o nome mesmo? Eu já perdi. Um discurso sobre as ciências. Eu tenho ele também em PDF. Eu tive que ler ele na época do mestrado. Não, Aí eu tenho ele em PDF, se o senhor quiser. não, eu quero sim. Ah, e eu vou postar hoje lá os livros do Feynman. Tá bom. Então, Quais beleza, livros? galera. O senhor Por vai hoje é postar? só. Feynman? Vou postar hoje os livros do Feynman lá no Moodle, lá na sala do Conceitos da Física. Que eu vou usar esse livro daqui, mas aí eu não tenho esse livro em PDF, eu tenho os livros do Feynman, que eu esqueci o nome agora, fugiu. Lições de Lições de física? Física. Eu tenho as lições de Física, que tem muito mais capítulos do que esse livro, mas aí eu falo lá para vocês quais são os capítulos que vocês têm que ler, que tem nesse livro aqui. Opa. Professor, esse aí seu você comprou onde? Na Saraiva? Eu procuro esse Foi. livro físico e não acho. Foi, eu comprei no Saraiva. É do Flaubert? Tem ele no Sebo do Baque. É um sebo online, fica bem mais em conta. Aonde? Botei o link do site